noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar a nossa reunião, lembrando os irmãos para verificar os celulares, colocarem no modo silencioso. Vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, a lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja lição é o título desse capítulo: Fora da caridade não há salvação. É uma mensagem nos enviada por Paulo, o apóstolo, em Paris, no ano de 1860, em que ele nos fala: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa, na fonte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a examinar o sentido profundo e as consequências a descobrirem por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal,
como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, necessário sempre se torna a ação da vontade, para se não praticar o mal. Basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Desculpe, meus irmãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertence. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 913 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, ou seja, aquele que não muda. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a lei de justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Esse é o tema da noite. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e Lucas. Passamos a palavra ao Gilvan. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam no nosso coração. Bom, meus irmãos, conforme observamos a leitura inicial feita pelo nosso irmão Evandro, o tema de hoje é o último item do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É o item 10 deste capítulo. E inicialmente gostaríamos de ressaltar que é uma mensagem muito bela, muito profunda do nosso querido patrono, o apóstolo Paulo. Paulo deixou nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, apenas duas mensagens. Essa daqui, que está no item 10 do capítulo 15, e vejam que interessante, a do item 15, que está no capítulo 10, que fala do perdão das ofensas. Paulo, então,
falou sobre a caridade e o perdão. 2 pontos sobre os quais Jesus enfatizou, os seus ensinamentos, o seu próprio exemplo, como sendo ensinamentos que precisamos necessariamente praticar nas nossas vidas. Então, meus irmãos, é uma mensagem muito bela, e Paulo, com um espírito superior, de uma envergadura intelectual e moral que nem conseguimos descrever, ele nos deixou aqui muitas informações valiosas. Ele começa, vejam que interessante, são 4 linhas, as 4 primeiras linhas dessa mensagem tem tanta informação, tanto ensinamento que podemos dizer que resume o capítulo todo. Veja o que o apóstolo nos diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados, ou seja, determinados, os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, dessa bandeira, desse lema, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então Paulo está nos falando aqui que quem vive dentro das balizas da caridade, já enquanto encarnado, alcança a paz, alcança um estado de felicidade relativa, aquilo que nos é possível desfrutar no mundo de provas e expiações, mas que também seremos ditosos, bem-aventurados, quando retornarmos à nossa verdadeira pátria espiritual, nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Então isso aqui resume basicamente o capítulo e a doutrina espírita. A essência do espiritismo é isso aqui, de forma que ao eleger essa máxima como o lema da doutrina, fora da caridade não há salvação, o Espiritismo comprovou a sua condição de evangelho redivivo, resgatando a simplicidade e a pureza das lições de Jesus, o Consolador prometido pelo próprio Mestre para relembrar os seus ensinamentos, para explicar o que não conseguimos compreender naquele tempo, em razão da nossa imaturidade intelectual e moral, para corrigir os equívocos de interpretação e para ampliar os horizontes do Evangelho, porque o Espiritismo nos descortina leis naturais, leis que regem a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, o Espiritismo possui essa missão divina de reacender a luz do Espiritismo, a luz do cristianismo no mundo, continuando então a tarefa de redenção da humanidade, iniciada e coordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo então destaca que o lema da doutrina não poderia ser outro, conforme ele mesmo nos diz aqui, mais na frente: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina, porque o Espiritismo é de ordem divina. Jesus, quando prometeu o Consolador, disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Deus enviou o segundo Consolador, que o primeiro é o próprio Mestre. Então o Espiritismo é de origem divina. E prossegue Paulo dizendo: não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, apresentando a caridade como regra.
Por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo. Aqui, ó, resgatando a pureza, né? A essência da mensagem de Jesus. Levando-a por guia, nunca o homem transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percustar-lhe o sentido profundo e as consequências. No início aqui ele já resumiu tudo, né? As consequências. Quem pratica caridade já alcança a paz aqui na terra e encontrará graças diante do Senhor no mundo espiritual. Então, descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Bom, meus irmãos, vamos refletir melhor aqui nessa mensagem. Estamos falando da própria lei do amor. Fora da caridade não há salvação, é o mesmo que dizer fora da lei do amor não há salvação. Muitas Bíblias, muitos textos evangélicos, inclusive, usam a palavra caridade e amor, né, como sinônimos. Porque a caridade, meus irmãos, é o amor em movimento. É o amor sendo executado, sendo praticado nas suas mais variadas formas, né? Seja num auxílio material ou num ato de indulgência, de paciência para com os irmãos, no silêncio diante de uma ofensa, no perdão, né? Numa escuta acolhedora. São várias, são incontáveis as formas de se amar. Podemos dizer que é um sem número de modalidades de caridade, porque todo ato de amor é caridade, e nós ainda estamos tentando compreender, né, o alcance desse sentimento sublime, dessa força poderosa que rege todo o universo, que é a própria essência do Pai e o fundamento de suas leis e de toda a criação. Estamos todos, meus irmãos, mergulhados no amor de Deus. Então, esse tema é muito profundo e muito valioso para todos nós. E Paulo deixou isso aqui muito claro, né? Nos convidando a essa reflexão, né, sobre o sentido profundo do amor e as suas consequências. Estamos então, meus irmãos, entendendo que sem o amor, né, nós estamos espiritualmente desnutridos, porque o alimento do espírito é o amor. A doutrina nos ensina isso. O corpo se alimenta de comida, mas o espírito se nutre de amor, de afeto. Então, sem amor, né, nós estamos desnutridos. E Jesus nos explicou isso com um símbolo, uma imagem muito bela, a da videira. Vejam o que o mestre nos falou, usando a imagem de uma videira. Lá na última ceia, ele a certa altura diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos, os galhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Então, quando nós estamos desconectados de Jesus, desconectados do amor que Ele nos ensinou e exemplificou, nós desnutrimos, nós nos tornamos um galho seco, sem produzir nenhum fruto, é claro. E prossegue o mestre: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto
e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que coisa mais linda, né? Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, meus irmãos, Jesus foi o amor encarnado. Ninguém na história da humanidade praticou e segue praticando mais caridade do que Jesus. E isso é importante porque nós estamos percebendo que afastados de Jesus, de suas lições, ficamos estagnados, espiritualmente mortos. O espírito é imortal, nós sabemos disso. O que é a morte para o espírito? A estagnação. É você ficar parado dando voltas, como diz Emmanuel numa expressão que é muito interessante, né? Em ciclos viciosos de reencarnações de baixo teor vibratório. Você fica reencarnando e cometendo os mesmos erros sem sair do lugar, dando voltas. Então, meus irmãos, é por isso que lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, quando trata da felicidade relativa, a espiritualidade nos fala que a felicidade ela é possível, aqui na Terra, desde que não nos afastemos das leis de Deus. E as leis de Deus podem ser resumidas na lei de justiça, amor e caridade. O amor é a base de tudo. Bom, é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele já está em comunhão com o Pai, na sua condição de governador espiritual do planeta, de espírito puro. Ele vive, ele nos mostrou o que é viver em absoluta harmonia com as leis divinas. Então, como nosso tutor, nosso modelo e guia, é nele que temos que nos espelhar, seguir o seu exemplo. O seu evangelho é o roteiro certo, mas muita atenção agora numa observação que precisamos fazer. Não é o rótulo, o mero título de cristão, ou mesmo de espírito, que irá nos salvar. É nós sentirmos, pensarmos e agirmos como Jesus. Só falar da boca para fora que é cristão, que é espírita, não resolve nada. Aliás, é até pior, porque muito será cobrado de que muito recebeu. Mas o lema da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Não é a religião em si, nem a fé, mas os atos, as obras, os frutos de amor que nós produzimos, o bem que nós fizermos aos outros, é isso que será levado em conta. Ou seja, a caridade. A parte final aqui da mensagem de Paulo nos fala exatamente isso. Olha só, meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Claro, Deus é o Pai de todos. Não é Pai só dos espíritas, só dos cristãos. É Pai também dos hinduístas, dos budistas, dos nossos irmãos islamitas. E Paulo continua: é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela, a doutrina espírita, vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando o quê?
o nosso rótulo? Não, os nossos atos, o nosso exemplo. Sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Aqui Paulo deixou isso muito claro, demonstrando então que o Espiritismo tem caráter divino e universal. Ele une as criaturas e conduz nós a Deus através do amor, através da caridade, não a religião. A religião por si só, é claro que ela é importante, é uma alavanca poderosa, o estudo, o conhecimento, a religião, a fé, mas tudo isso sem obras vale muito pouco, quase nada. Então, meus irmãos, é a caridade que será levada em conta, porque ela pode ser praticada por qualquer um. Ela pode ser praticada por qualquer irmão de qualquer etnia, qualquer que seja a fé, a escola religiosa a que ele esteja afiliado, qualquer idade, qualquer condição social, qualquer nível de cultura e de instrução. Todo mundo pode praticar a caridade. Isso é a prova de que o Espiritismo é universal, porque Deus deixa então a todos, qualquer criatura, até aquela mais limitada, pode praticar a caridade. Você num leito de hospital, doente, você pode fazer uma prece por alguém, você pode tratar bem o enfermeiro, não é assim? Então a caridade, ela é tudo, porque ela é a lei do amor. Então, meus irmãos, ela está acima dessas alavancas aí poderosas, do estudo, do conhecimento, da fé. E o mestre, contando a parábola do bom samaritano, deixou isso muito claro, porque passou ali sobre aquele perto do irmão que estava caído na estrada, sacerdote, levita, pessoas tidas como hereges, instruídas. Ninguém deu a mínima para o irmão caído, mas o samaritano foi lá e praticou a caridade. Então Jesus nos mostrou que é o amor que governa a vida. E na obra O Mensageiro, na obra Jesus do Lar, na lição chamada O Mensageiro do Amor, Jesus finaliza ela com uma frase muito bonita, que eu vou ler aqui para não correr o risco de me equivocar. Ele finaliza dizendo assim: a sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino, mas em toda parte quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Isso aqui, meus irmãos, é o sinal, é a evidência que nós temos para não ter dúvidas de que o intelecto desenvolvido, o conhecimento das realidades espirituais é importante, são instrumentos, meios, mecanismos que precisamos para nos potencializar. Mas se isso não for revertido para o bem dos outros, se nós, como foi dito aqui na questão do Livro dos Espíritos, usarmos isso egoisticamente, nós estaremos na contramão das leis de Deus. Bom, Allan Kardec compreendeu isso. Allan Kardec compreendeu a primazia, a preponderância da caridade e, seguindo as orientações da espiritualidade superior, ressaltou que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, como no item anterior aqui. Fora da igreja não há salvação, não é fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade. E antes mesmo
do codificador, o próprio apóstolo Paulo, também nessa mensagem aqui, nos tempos de Allan Kardec, mas há 2000 anos atrás, quando ele escreveu a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo já ressaltou isso. Era um espírito muito à frente do seu tempo. Não foi à toa que o Cristo o designou como vaso escolhido. É o Paulo, o apóstolo Paulo, já naquele tempo, ressaltou que a caridade é a regra suprema, nos dizendo, aquele belo poema, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse todo o dom da profecia, que era a palavra utilizada para designar a mediunidade, né? Ainda que eu tivesse toda a ciência e mesmo a fé capaz de transportar montanhas, se eu tivesse uma fortuna para doar aos pobres, se eu tivesse tudo isso, se eu não tiver caridade, se eu não agir com amor, isso nada vale. Então, meus irmãos, Paulo, já naquele tempo, nos convidava a pôr amor em tudo que fazemos, porque só o amor dá sentido à vida. O conhecimento é maravilhoso, mas sem amor, ele é inclusive um perigo. Você pode se tornar um tirano, uma pessoa que faz mal aos outros, usando o intelecto. Então é o amor que direciona, que dá sentido à vida e que vai nos conduzir a Deus. Bom, nós vamos aqui então caminhando para o final da nossa participação e finalizaremos com uma página de André Luiz, que está nessa obra aqui, O Espírito da Verdade. Já tivemos a oportunidade de trazer essa página aqui em um outro dia, mas é daquelas mensagens que vale a pena ler várias e várias vezes. É um poema, né, onde André Luiz intitulou Na Exaltação do Amor. É uma página mais extensa, mas escolhemos alguns trechos aqui, mas muito belos, meus irmãos. Vejam que tesouro. Diz André Luiz o seguinte: só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga com destemor. Lembre-se de que na vanguarda há mais amplo local para a sua esperança. Busque ouvir a mensagem do amor onde passe. Estude amando. Responda os imperativos da evolução amando onde esteja. Atenda ao semelhante amando com alegria. Satisfará em tudo a você mesmo amando sempre. Na marcha ascendente para o reino divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências que a eterna sabedoria, ainda por amor, traçou a grande viagem das almas para que o espírito humano não se perca. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. Isso porque o amor é Deus em tudo. Viva assim a vida, amando-a para entendê-la. Viver e amar. Amar e compreender. Compreender e viver abundantemente. Ângulos de uma só verdade, a vida eterna. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que não vive? Só vive realmente quem ama. Olha que frase fantástica. Quem não ama está espiritualmente morto, estagnado.
Só vive realmente quem ama. Só ama efetivamente quem age para o bem de todos. Só age, sem dúvida, para o bem de todos quem compreende que o amor é a base da própria vida. E aí, mais na frente, André Luiz vai finalizando da seguinte forma: cante um poema da caridade, seja onde for, e as criaturas irmãs, mesmo quando algemadas ao erro e ao crime, responder-lhe-ão com frases de amor. Guarde compaixão e a paz lhe ser-lhe-á doce prêmio. Exemplifique a fé que lhe honra a inteligência, e o mundo abençoar-lhe-á todas as palavras. Amanheça cada dia no serviço que lhe compete, e o dever retamente cumprido manterá você invariavelmente na manhã luminosa da vida. Antes de se amparar, ampare aqueles que há muito suspiram pela migalha do seu amparo. Antes da nossa vontade, a vontade do Senhor. Antes do bem para nós, o bem necessário aos outros. Seja para você a justiça que observa e corrige, e seja para o irmão de jornada a bondade que ajuda e absolve sempre. Sobretudo, guarde a certeza de que o amor se emoldura na humildade que nunca fere. Coloque você em último lugar, e a vida encarregará na sua própria defesa, em qualquer parte. Mesmo com sacrifício, chuvas de véu e gritos de calúnia, renda diariamente o seu culto ao amor, e o amor na própria vida brilhará em sua alma, convertendo em estrela para a glória sem fim. É por isso, meus irmãos, que o Espiritismo, revivendo Jesus, diz: fora da caridade não há salvação. Que o Mestre nos abençoe a todos. Meus caros irmãos e amigos, boa noite a todos. Hoje nós estamos estudando, comentando esse grande dístico, esse grande princípio, esse grande lema da doutrina espírita, que é também a lei áurea, a lei maior que Jesus nos ensinou, que é a lei de caridade, que nada mais é, num simples e rápido conceito, que o amor em ação. Quando o sentimento sublime do amor desce para as nossas mãos, ou se externa pela nossa boca, em nossas atitudes, na nossa fala, transforma-se em caridade. Quando a gente materializa ações, palavras, atitudes que derivam desse sentimento sublime que Jesus nos ensinou. Quando a gente estuda esse tema, meus irmãos, a gente observa que é um tema vastíssimo, compreende muitas nuances, compreende muitos pontos que a gente pode comentar e destacar, de maneira que é um tema que não se esgota. Se a gente tivesse aqui na fraternidade todo dia o tema da lei de amor, a gente observaria que todo dia a gente poderia trazer um comentário, uma página diferente, e a gente estaria aprendendo a cada dia, sem nos sentirmos aí entediados ou vendo ali um ensino repetitivo. Pelo contrário. De maneira que o primeiro aspecto que a gente gostaria de observar é o seguinte: não é à toa que Paulo, o São Paulo da Igreja Católica, o nosso querido Paulo de Tarso, que inclusive é o patrono da nossa casa, escolheu esse tema para poder comentar isso aqui em Paris no ano de 1860, e que vem depois como uma mensagem que encerra esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se os irmãos sabem, têm conhecimento, mas já foi informado para nós, por meio do Chico, que uma das lições do apóstolo Paulo na espiritualidade, a qual ele se dedica com especial carinho e desvelo,
vem a ser, meus irmãos, justamente o amparo, a assistência, o esclarecimento aos espíritos que encontram-se na erraticidade no mundo espiritual e que foram almas muito inteligentes, mas que pouco amaram. Tinham, às vezes, um grande poder intelectual, uma capacidade intelectual invejável que, às vezes, os destacou a seu tempo, mas que, pela falta do amor, pela falta da compreensão do que é o verdadeiro amor, caíram em quedas tenebrosas, ostentando quadros espirituais de muito sofrimento. Não é à toa que o apóstolo Paulo se dedica com especial carinho a nos explicar o amor e a caridade em toda a sua riqueza, em toda a sua abrangência, em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances, justamente para que a gente comece a compreender o seguinte: se a gente pegar o Evangelho do Cristo, nós vamos ver no início do apostolado do Mestre ele dizendo o seguinte: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Naquela altura Jesus dizia que daria continuidade ao legado de Moisés no que dizia respeito aos 10 mandamentos. E lá já se encontrava a lei de amor, enunciada como: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E após a vida do Mestre, curta em seus anos de duração, especialmente curta em seus 3 anos de ensino do Evangelho, dos 30 aos 33, ao final Jesus dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, meus irmãos, Jesus então legava o padrão do amor que nós devemos seguir. E não é à toa, quando nós nos deparamos com fora da caridade não há salvação, nós precisamos compreender de início esse próprio enunciado. Em que sentido? Quando a gente escuta de que para nos salvarmos nós precisaríamos, portanto, praticar a caridade, nós podemos ter uma primeira ideia de que essa salvação seria deixarmos de ir conforme o conceito católico ou evangélico, ou que a gente mesmo tinha no passado, deixar de ir para o inferno e ir para o paraíso, ou deixar de ir para um lugar ruim no mundo espiritual, para uma região de umbral, e irmos para uma região mais tranquila. Muitas vezes, meus irmãos, essa é a primeira interpretação que nos vem à mente, que nos surge ao intelecto, ao pensamento. Entretanto, à medida que a gente estuda os efeitos da caridade e do amor em ação, nós vamos percebendo que essa salvação diz respeito muito mais a nós mesmos do que aonde a gente vai para o futuro. Quando nós temos que sem caridade nós não nos salvamos, nós devemos entender que essa salvação diz respeito às nossas próprias tentações, às nossas próprias limitações. Não é à toa que Jesus, quando nos ensina o Pai Nosso, oração relativamente curta, frente a tudo que o Cristo podia nos ensinar, ele nos coloca ao final da prece: livrai-nos das tentações. Porque Jesus já conhecia as limitações que a gente tinha, as imperfeições que a gente carregava, e em virtude disso, o quanto nós seríamos tentados ao longo da vida a repetir os mesmos erros, os mesmos enganos, as mesmas quedas, a continuar sendo a velha pessoa que a gente tem sido nessa vida e ao longo até mesmo de vidas sucessivas, repetindo a mesma tecla, como o disco arranhado que repete o mesmo tom, a mesma nota, a mesma palavra. Portanto, o que a caridade é para todos nós? Um fator de autoproteção. Um fator de nos livrarmos das nossas próprias tentações, da nossa própria inferioridade. Por quê? Quanto mais nós nos exercitamos na prática da verdadeira caridade, mais combatemos em nós a nossa grande chaga do egoísmo. Mais desenvolvemos em nós a humildade. Mais combatemos em nós o orgulho, a presunção. Mais combatemos em nós cada um dos vícios, o apego,
que a gente ainda ostenta, a impaciência, enfim, sempre na prática da caridade estamos nos salvando do nosso homem velho, das nossas imperfeições, das limitações que a gente traz. E não é à toa, meus irmãos, que da mesma forma que Paulo manifestou-se e comentou a respeito da caridade, de forma belíssima e sublime, como consta lá na carta aos Coríntios, nós vamos ver o mesmo Paulo numa carta dirigida aos Tessalonicenses, que eram, portanto, os habitantes da cidade de Tessalônica, uma cidade grega, na qual havia sido fundada uma comunidade cristã há cerca de 2 ou 3 anos somente, dizendo para eles o seguinte: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, ou seja, da armadura, da fé e da caridade. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver Emmanuel então explicando para a gente o que vem a ser a couraça, a armadura, a proteção da caridade e da fé. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Essa página, meus irmãos, está no livro Fonte Viva, capítulo 98, Couraça da Caridade. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. Portanto, se nós então iniciamos a nossa grande jornada, a nossa grande viagem na companhia de Jesus, nós precisamos guardar com muito cuidado os nossos sentimentos, e representando a sede dos sentimentos da criatura humana, o coração, o que eu sinto, que vibra dentro de mim. E se não agasalharmos, se não envolvermos, se não protegermos a fonte do sentimento nas vibrações do amor, servidos por uma compreensão elevada nos ciclos da experiência em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Ou seja, se nós não nos enchermos de amor, não vestirmos essa couraça da caridade, essa proteção da caridade, vai ser muito difícil a gente triunfar dentro dos propósitos elevados que a gente ostenta. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. Ou seja, se a gente sempre se irrita diante daquele que desconhece, eu crio uma barreira ao ensino. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. Se eu fico muito indignado, muito sobressaltado com alguns atos de fraqueza daqueles que estão à minha volta, eu mato a virtude nascente. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos, sem qualquer proveito para a obra a qual nos dedicamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas à disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Então, Emmanuel agora vai resumir para a gente, preparando a conclusão. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, quem de nós tem dúvida de que nos encontramos em plena batalha ao longo da vida? Quantas ideias, quantas sugestões, quantas tentações, quantas pessoas tentam nos induzir ao mal que no fundo reside ainda dentro de nós? Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. Se nós não tivermos muita caridade com as pessoas que estão à nossa volta,
tendo mais compreensão, mais tolerância, mais indulgência, mais perdão, nós vamos colocar a própria obra que nós nos dedicamos a perigo. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, ou seja, a fé faz com que a gente inicie o trabalho, que eu dei o pontapé inicial, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá dispensar a caridade a caridade paciente, benigna e invencível. Então vejam, meus irmãos, o que é a caridade em matéria de nos proteger, de nos salvaguardar e proteger as missões, as tarefas, os trabalhos que a gente procura se dedicar. Nesse sentido, também, dentro dessa linha do ensino de Paulo, nós trouxemos para ilustrar a nossa lição, o nosso ensino da noite, uma mensagem de irmão X contida no livro Estante da Vida, intitulada O Mensageiro da Estrada. A lição, meus irmãos, é um pouco mais extensa e nós vamos resumi-la, pulando aqui a parte inicial, pois nessa lição o irmão X começa a dizer para a gente, no desenvolvimento da história, o seguinte: certo homem que se reencarnou a fim de educar-se em duras provas, quais sejam enfermidades, abandono e solidão, montou uma choupana que lhe serviria de casa à beira de estrada deserta e poeirenta, junto de fundo vale, onde uma fonte permanente mantinha no chão seco, larga faixa de plantas verdes e prósperas. Ou seja, nós vamos aqui nos deparar com a história de um espírito que reencarnou e que naquela vida teria que passar por muitas dificuldades, fruto de suas ações do passado e do aprendizado que ele precisava naquela vida atual. E, portanto, deveria enfrentar enfermidades, viver sozinho, e assim ele construiu uma casinha, uma choupana, um barracão, junto de uma estrada que passava por um lugar muito árido, e havia um detalhe: no fundo, ou seja, junto àquela estrada havia um vale muito fundo, e lá no fundo do vale havia uma fonte permanente de água. Viajantes iam e vinham, e fossem eles ocupantes de carruagens, ou simplesmente pobres romeiros a pé, eles que paravam junto ao casebre, contentes e agradecidos por encontrarem ali, com um homem solitário, uma bênção muito rara na região, a água pura. Ou seja, naquela estrada árida, deserta, todos que viajavam por ali sabiam o seguinte: olha, você vai estar com sede, vai estar sentindo sede, vai estar sem água aí no seu cântaro, né, no seu cantinho, no seu recipiente de água, encoste lá no casebre que lá tem água pura. Todos já sabiam. O ermitão, em demonstrações de bondade incessante, várias vezes diariamente, descia a encosta agressiva até a fonte d'água e enchia o cântaro, o vaso d'água de cerâmica, regressando morro acima, somente na intenção de oferecer água pura e cristalina aos viajantes diversos. O que ele pensava? Olha, as pessoas chegam aqui com sede, e ficar com sede é algo terrível, compromete a própria vida. O que eu vou fazer? Além de buscar água para mim, eu faço questão de poder oferecer aos que passarem aqui, às vezes, um simples copo d'água, ou de proporcionar-lhes a água que precisam para dessedentarem-se e seguirem viagem. No objetivo de ajudar, olha aqui que interessante, meus irmãos, a couraça da caridade. Quando a gente ajuda, somos protegidos. Quando a gente ajuda, somos ajudados. No objetivo de ajudar, entrou em contato com um espírito angélico, a quem o Senhor incumbira de zelar por todos os que transitassem por aquela extensa rodovia. E o eremita,
profundamente emocionado e feliz, passou a chamar-lhe anjo da estrada. Então, passou-se algum tempo, ele passou a ver, ouvir, a conversar com o espírito que tinha a missão de cuidar dos viajantes, a quem ele então passou a chamar de anjo da estrada. Vejam que interessante. Estabeleceu-se então entre os dois suave convívio. Nenhum dos viajantes lhe via o celestial companheiro, ou seja, todos aqueles que paravam lá para beber água não observavam aquele espírito. Entretanto, para o solitário, aquele benfeitor espiritual se transformou em presença sublime. Quando estava cansado, eis que o anjo lhe restaurava as energias. Se doente, recebia dele o remédio que o curava. Se triste, recolhia-lhe conselhos confortadores, e quando em dúvida sobre doenças e dificuldades do dia a dia, tomava-lhe as sugestões cheias de amor. O amigo do céu ia com ele até a fonte lá embaixo, no fundo do vale, tantas vezes quantas fossem necessárias. Ajudava-o a transportar o grande vaso cheio d'água, contava-lhe histórias das mansões divinas, recobria-lhe a alma de tranquilidade e júbilo sereno. Olha só, meus irmãos, o amigo que ele acabou arrumando, um espírito benfeitor, que estava sempre junto dele, de maneira ostensiva, o ajudava, conversava com ele, fazia-lhe companhia, né? Como é bom a gente ter uma boa companhia. Imagine de um anjo dessa natureza. O tempo foi passando e 30 anos se foram sobre aquela amizade entre duas criaturas que viviam em mundos diferentes. A estrada era sempre uma morada da natureza, albergando viajores que se renovavam constantemente, ou seja, pela casinha dele, por aquele barracão, havia pessoas que estavam ali sempre, outras sumiam, outras passavam a aparecer. Era um trânsito constante de pessoas conhecidas e desconhecidas. Mas o ermitão, conquanto satisfeito, mostrava agora a cabeleira branca e os ombros caídos. Certa feita, um homem prático, uma pessoa assim, muito pragmática, muito objetiva, de passagem pelo lugar, observando-lhe a cabeça vergada ao peso do cântaro pesado, do vaso d'água pesado, falou-lhe em tom conselheiral. Então esse viajante disse para ele o seguinte: ô amigo, para que um sacrifício assim tão grande? Não seria melhor e mais justo transferir sua casa lá para o fundo do vale, ao invés de buscar a fonte para casa? Por que você não pega esse barracãozinho seu, põe lá do lado da fonte d'água no fundo do vale, em vez de ter uma casa aqui na beira da estrada, todo dia descer para pegar 1, 2, 3 vezes um vaso cheio d'água? O doador de água, então, sentiu grande alegria. Como que não pensou naquilo antes? Da ideia à realização, passaram-se poucos dias. Ou seja, meus irmãos, do ponto de vista egoísta, era uma ideia brilhante, mas muito mais fácil, né? Vou pôr minha casinha lá do lado da fonte, vou ter água permanente, que é o que eu preciso, e fico lá quieto. No entanto, à medida que ele carregava o velho material de sua casinha para o fundo do vale, eis que ele observa o amigo espiritual, o amigo angélico, chorando copiosamente. Ele observou que o espírito que ajudava ele sempre estava chorando muito, estava muito triste. Anjo bom, por que choras? E a resposta veio rápida: ô meu amigo, você não percebe? Jesus me deu a tarefa de proteger as vidas de todos os que se arriscam nessa estrada. Enquanto você se achava na beira da estrada, oferecendo água pura e cristalina aos que viajam com sede,
tinha eu a permissão de trocar contigo as bênçãos da amizade. Mas agora, se preferes o menor esforço, é necessário que eu me resigne, ou seja, que eu aceite a distância de você, esperando que alguém se decida a me ajudar, junto dos viajantes que me cabem amparar na condição de zelador do caminho. Olha, eu preciso achar outro ajudante. Então, de hoje em diante, você fica só, porque eu não posso mais seguir na sua companhia. O eremita não pensou duas vezes. Suspendeu a mudança, voltou tudo do fundo do vale para a beira da estrada novamente, retomou sua venturosa paz de espírito ao pé da multidão anônima a que prestava serviço e preferiu trabalhar e ser feliz em companhia do mensageiro celeste com quem partiu para o mais além no dia em que lhe surgiu a morte do corpo. Ele falou que perder a companhia de um amigo querido que me ajuda tanto, que está sempre comigo, que conversa comigo, que me consola, que me cura, que me ajuda a ajudar as pessoas, de jeito nenhum. Suspendeu a mudança, voltou para morar na beira da estrada, para continuar servindo o agro enquanto ele tivesse força e saúde. E aí vem, meus amigos, a conclusão de irmão X dizendo assim para a gente: como é fácil de ajuizar e de ver, meu caro amigo, abençoe a sua possibilidade de dessedentar os peregrinos da romagem terrestre, com as águas puras de fé viva, esclarecimento, pacificação e consolo, sem se fixar nos eventuais sacrifícios que isso lhe custe. Ora, meus irmãos, todas as oportunidades que a gente vem nessa casa, ao recebermos lições dessa natureza, como a gente estuda nessa noite, é como se a gente recebesse e levasse para casa uma provisão de uma água muito pura, que vem da espiritualidade superior, não para descedentar o nosso corpo, mas para descedentar o quê? A nossa alma, o nosso espírito. E mais, a bondade divina nos dá tal provisão d'água que seja suficiente para nós, mas que não se limita às nossas únicas necessidades. A gente tem como dividir, tem como partilhar, tem como ceder àqueles que estão à nossa volta. Você compreenderá um dia que vale muito mais livrar-se alguém de aflições e tentações junto dos espíritos benevolentes e amigos, que viver à custa de nossas próprias imperfeições das existências passadas. E que é muito melhor desencarnar sofrendo, mas servindo ao próximo, em favor da própria libertação espiritual, que ter de acompanhar o desgaste repelente do corpo, a pouco e pouco, em facilidade e descanso, para afundar de novo no momento da morte, na corrente profunda de nossas paixões e desequilíbrios. Então vejam, meus irmãos, que é isso. Fora da caridade não há salvação. A caridade nos salva essencialmente das nossas próprias tentações, das próprias limitações que a gente traz. Ao ajudarmos, somos ajudados. Ao operarmos, fazermos algo, o que for em benefício de alguém, empregamos bem o nosso tempo, adquirimos a companhia dos espíritos superiores, que vão nos ajudar a ajudar, e assim vamos mudando de pouco em pouco a nossa própria natureza, nos salvando da condição de inferioridade, de imperfeição, de limitações que a gente ainda ostenta, nos conduzindo para uma situação muito diferente e melhor. Essa é a grande fórmula da vida. Sempre que nos encontrarmos envolvidos em problemas, em dificuldades, em situações desafiadoras, olhemos para o lado. Há pessoas que precisam da nossa ajuda, sendo que a nossa ajuda para eles vai ser decisiva. E da mesma forma que a gente vai fazer diferença para alguém, haverão aqueles que, olhando para nós, vão nos estender a ajuda que a gente precisa também, no plano físico ou do plano espiritual.
Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos agradecer a Jesus, a Deus, esse momento de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Euler Filho que nos faça a prece. Senhor Jesus, relembrando as palavras do vosso discípulo amado Francisco de Assis, fazei-nos, Senhor, instrumentos da vossa paz. Ajuda-nos a compreender a vossa boa nova, que nos convida a lançarmos os nossos olhos para diante em busca da nossa própria transformação através do amor ao nosso próximo e da caridade, como gesto contínuo dos nossos pensamentos e atitudes. Obrigado, Jesus, pela existência dessa casa em nossa vida. Obrigado por estas oportunidades tão abençoadas em que nós fixamos os abençoados conceitos que o Senhor um dia nos trouxe e que fariam diferença na vida de cada um de nós, através da observação não apenas das vossas palavras, mas do vosso exemplo. Que possamos, Mestre, reiterarmos cada vez mais a prática desses ensinos em nossas vidas e dividirmos esses conhecimentos com aqueles que se aproximam de nós. Que as vossas bênçãos de amor possam recair sobre todos aqui presentes nessa memorável oportunidade. E que possam também ser encaminhadas para os nossos lares, para os hospitais, para os presídios, para as vias públicas, onde quer, Senhor, que os filhos de Deus permaneçam em sofrimento. Que essa água que mata a sede dos nossos espíritos possa ser multiplicada para toda a humanidade sedenta de amor e de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todo sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso querido irmão e amigo, Sr. Evandro, para que ele veja a nossa reunião como encerrada. Com essa prece, nós estamos encerrando a nossa reunião da noite,
santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos forem receber o passe, pedimos que formem a fila.